Olá, olá, meus alunos queridos, bem-vindos novamente à nossa aula de flauta. Nós vamos começar sempre lembrando: acabou de comer, escova os dentes, né? Tava brincando, tava fazendo alguma outra atividade, tava almoçando, tomando um lanche, lava as mãos, né? Para a gente poder preservar a nossa flauta limpinha, né? Se a nossa boca tá suja, na hora que a gente sopra aqui dentro, a gente vai sujar talvez aqui dentro também, né? E se a nossa mão tá suja, a gente acaba sujando a flauta por fora. Lembrando, se por acaso acontecer, né, da flauta sujar por algum motivo, algum acidente, porque a gente sabe que acidentes acontecem, né? O que a gente vai fazer? Vai lavar ela na água e esperar ela secar, tá bom? Mas isso é só se acontecer assim algum acidente, alguma coisa mais séria, tá bom? De resto, a gente não limpa a flauta, a gente deixa ela secando, né? Igual eu já falei antes de guardar no armário, onde vocês têm guardado elas aí na casa de vocês, tá bom? Então, muito cuidado com a flauta. Lembrando sempre, gente, de não deixar o instrumento cair no chão. É uma coisa que eu tenho falado pouco aqui e que era um problema recorrente, ou seja, acontecia sempre nas nossas aulas, né? Você está tocando empolgado, está conversando com um amigo, a flauta escapa da mão. Apesar de ser um instrumento de plástico, a gente tem que tomar cuidado com ele, beleza? Bom, na última aula a gente terminou de fazer a música Minha Canção, né? Se você ainda está com dúvida nessa música, manda uma mensagem lá no WhatsApp falando, ó, não tá legal ainda para mim, né? E aí você pode ir estudando ela também paralelamente na sua casa aí sozinho, beleza? Então, gente, tá com dúvida em alguma música, não conseguiu terminar? Volta no vídeo anterior e vê, dá uma pausa e estuda um pouquinho sozinho, né? Olhando a partitura, tentando entender, tá bom? Hoje, para a gente começar a trabalhar a nossa nova música, a gente vai lembrar de uma outra música que a gente já fez no Querubins. Não foi todo mundo, né, que tocou essa música, porque não é todo mundo que estava antes nas minhas aulas que está aqui agora assistindo, né, durante o nosso distanciamento social. Então, eu queria lembrar. Vocês lembram de uma música que a gente tocou que chamava Tupizinho? Que era assim, ó. Vocês lembram? Essa música, para quem não tocou e não conhece, é uma música de uma banda de pífano. Alguém aí sabe o que é uma banda de pífano? Alguém sabe o que é um pífano? Bom, pessoal, um pífano é um instrumento musical também de sopro, parecido com a flauta doce, só que ele se toca assim, né? De lado. E aí, o pífano, existem as bandas de pífano, que são bandas bem tradicionais, especialmente do norte de Minas e do nordeste brasileiro, tá? E essas bandas, elas são formadas por quê? Geralmente por dois pífanos, ou seja, duas flautas, né? E instrumentos de percussão, tá bom? É bem legal. Depois vocês podem ir no Google perguntar. Banda de pífano, uma das mais famosas é a de Caruaru, tá bom? E geralmente, como são duas flautas, né? Duas pessoas tocando flauta, vamos supor, se eu tivesse uma banda de pífano, eu ia tocar uma flauta, ia ter outro flautista para tocar outra flauta. Como isso acontece, a gente vai ter sempre duas vozes. Então, a próxima música que a gente vai aprender é uma música que vai ter duas vozes. E aí, qual que vai ser o nosso desafio aqui? Todo mundo vai ter que aprender as duas vozes. Por quê? Porque se até o final do ano a gente conseguir estar junto e tocar junto, se apresentar, a gente vai escolher. Cada um toca uma voz, né? Uns vão tocar a voz número 1, outros vão tocar a voz número 2. E, gente, lembrando que em música, apesar de às vezes a voz número 1 ter momentos de mais importância, a voz número 2 também pode ter. E nesse caso aqui, nessa música que a gente vai aprender, é como se as duas vozes fossem de igual importância. Todas as duas são importantes. Então não precisa ficar falando assim, eu quero tocar a primeira, que a primeira é mais importante. Não. As duas são muito importantes, tanto a voz 1 quanto a voz 2, porque elas estão o quê? Compondo aquela música. As duas fazem a música acontecer, tá bom? Então depois a gente vai escolher de acordo com a facilidade, a dificuldade de cada um, qual voz que vai ser feita, né? Se a gente for, por exemplo, fazer uma apresentação ou gravar um vídeo, tá bom? Mas, a princípio, todo mundo vai aprender todas as vozes. Bom, para a gente aprender essa música, antes eu queria fazer um pequeno estudo de pausas com vocês, tá bom? Por quê? A gente não falou ainda muito sobre pausas, né? Ou sobre aquele silêncio que a gente precisa de ter
né, no meio da música por algum motivo, né? Ou porque o compositor escreveu ali o silêncio, ou porque a gente quer dar uma certa, vamos dizer assim, suspense ali para aquele momento, né? Então, gente, a gente sempre falava isso nas nossas aulas presenciais, mas aqui no online eu ainda não falei muito sobre isso, né? Muito tempo sobre isso, que é o quê? A questão do silêncio ser muito importante na música. As pausas, né? Os momentos em que não há som, eles são muito, muito importantes quando a gente está aprendendo. E é por isso que a gente vai falar de pausas hoje. Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui compartilhar com você esse pequeno estudo aqui com as pausas, tá bom? Então, olha só, gente. O que que acontece? Mentira, aqui tá errado. Deixa eu ver aqui. Pausas. Vocês estão vendo a pausa? Tô achando que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Só um minutinho. Então, vamos lá. Agora acho que vai dar certo, ó. Vou compartilhar aqui as pausas com vocês. Estão vendo agora? Beleza. Então, olha só, gente. Aqui eu coloquei esse nosso metrônomo aqui a 60, né? A semínima igual a 60. De novo, a gente está num compasso 4x4, ou seja, dentro de cada um desses compassos aqui, a gente tem 4 tempos, certo? Então, aqui a gente tem uma nota inteira longa de 4 tempos, né? E depois a gente tem o quê, gente? Alguém sabe o que é isso aqui? Esse compasso tá só com esse chapéuzinho aqui virado de cabeça para baixo? Alguém saberia ter uma ideia do que é isso? Algum de vocês tem alguma ideia? Pode me ajudar nisso aí? O que será? Tô dando um tempinho para vocês poderem pensar. Isso aqui, gente, é justamente uma pausa. As pausas, elas são igualzinhas às figuras. Então, essa figura aqui, gordona, branquinha, ela não tem 4 tempos e essa aqui não tem 2 tempos, as pausas vão funcionar assim também. Então, a figura de 4 tempos vai ter uma pausa específica para ela que vai durar 4 tempos. Essa pausa é essa aqui. Então, esse chapéuzinho aqui de cabeça para baixo é a pausa de 4 tempos, beleza? Aí, seguindo aqui, ó, no próximo compasso, a gente tem de novo a mesma nota, que eu peguei só a nota sol para ficar bem fácil, para a gente não precisar ler as notas, a gente está prestando atenção só no ritmo aqui. E eu tenho uma nota aqui de 2 tempos, certo? E aqui, mais uma pausa. Então, ó, a pausa dessa figura de 4 tempos é o chapéuzinho de cabeça para baixo. A pausa dessa figura de 2 tempos é o chapéuzinho de cabeça para cima. Tá bom? Então, aqui a gente já aprendeu a pausa de 4 tempos e a pausa de 2 tempos. Agora, antes da gente seguir, eu queria que a gente tocasse isso uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar 4 tempos aqui no metrônomo, igual a gente tem feito sempre. Ó, 1, 2, 3, 4. Fazemos um sol de 4 tempos e depois a gente faz pausa de 4 tempos. Beleza? Então, nós vamos fazer esses 2 compassos aqui. E eu vou contar 8 tempos antes da gente começar. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 7, 8. Esperei a pausa. Beleza? Então, tá bom. Então, é facinho, né, gente? Contou 4 tempos nessa, espera 4 tempos na próxima. Beleza. Se a gente fosse fazer esse compasso aqui, nós vamos fazer também a mesma coisa. Eu vou contar 4 tempos, não vou contar 8 mais, tá? Vou contar 4 tempos e a gente vai entrar, fazer um sol de 2 tempos, seguido de uma pausa de 2 tempos. Ou seja, toca 2 tempos o sol e faz silêncio nos próximos 2 tempos. Então, vamos lá. Vou contar 4 e a gente faz. 1, 2, 3, 4 e... Repete. Mais uma. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu fiz 3 vezes esse compasso. Uma nota de 2 tempos, seguida de uma pausa de 2 tempos. Ótimo. Agora, nós vamos dar, então, seguimento, tá bom? Aqui, a gente tem mais um compasso, né? Todos os compassos aqui vão ter 4 tempos. Só que a gente está dividindo os tempos de forma diferente, né? Então, aqui agora, a gente vai ter a pausa de semínima, ó. Essa pausa aqui vale 1 tempo. E ela tá aparecendo aqui também, né? Então, nós vamos tentar tocar esses 2 compassos aqui. Então, primeiro a gente faz 2 notas de 1 tempo, né? Tá, tá, pausa.
tá, tá. Pausa, pausa, tá, tá. Acabou, tá bom? Então, ó, a gente tá fazendo aqui uma pausa de um tempo e aqui a gente tá tocando duas colcheias, ou seja, dentro de um tempo eu tenho que caber dois sonzinhos, né? Vocês estão lembrados, ó? Seria isso aqui, né? Se a gente fizesse só esse tempo aqui. E de novo, né? Agora nós vamos pegar e fazer esses dois compassos. Então vai ficar tá, 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 tá. Beleza? Vou colocar o metrônomo aqui para ajudar a gente. Vamos lá ver se o metrônomo me obedece. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2. E agora começamos. 3, 4 e... Beleza. Vamos repetir mais uma vez? Então, nós vamos repetir esses dois compassos aqui. Vou contar 4 tempos e a gente entra, tá bom? 2, 3, 4 e... Lembrando, gente, que aqui eu escolhi a nota sol e eu tô fazendo assim com os dedos para ajudar vocês a ouvir aqui o metrônomo e marcar, tá? Mas vocês em casa já estão grandes, né? Fazendo a escala inteira de dó maior, igual a gente já fez, né? Então, não, nada de deixar essa mão direita boiando, não. Mão direita pronta para tocar, mesmo que na nota sol a gente não use, tá bom? E agora vamos começar aqui na linha de baixo. E essa pequena pausinha aqui, alguém sabe o que é? Essa pausa é uma pausa de colcheia, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem a pausa da semibreve, né? Semibreve e sua pausa. Aqui a gente tem a mínima e sua pausa. Aqui a gente tem a semínima e sua pausa. E aqui a gente tem as colcheias, né? Aqui eu pus a pausa de mínima só para a gente treinar, mas a pausa de colcheia é essa aqui. Ou seja, aqui eu tenho duas colcheias juntas. Então, na hora que eu toco, eu faço pá, pá, certo? Pá, pá. Aqui eu vou ter só a segunda. Então, é como se eu fizesse um silêncio na primeira, ó. Pá. Eu não falo aquele primeiro pá que a gente estava fazendo aqui, ó. Pá, pá. Se eu tenho uma pausa na primeira, eu faço silêncio nela, que é isso que está escrito aqui. Tá bom, gente? Quando a gente tem a colcheia escrita separada, ela fica com esse rabinho aqui. Quando a gente junta duas, igual acontece aqui, ó, aí a gente junta os dois rabinhos e faz esse traço. Por isso que escreve assim, tá bom? Então, a colcheia separada tem esse rabinho. Quando tem duas colcheias juntas, tem esse tracinho em cima para juntar os dois rabinhos, como se fosse, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, quando eu tenho uma pausa de colcheia seguida de uma colcheia, vai ser sempre assim. Vai ter a pausa desenhada e a colcheia solta, tá bom? Então, aqui, ó, para a gente treinar a pausa, a gente vai fazer algumas vezes. Tá, tá, pá, 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 tá bom? Vamos experimentar fazer isso, ó. Vou colocar aqui de novo o metrônomo. O problema é que toda vez que eu fecho o metrônomo, o celular fecha, gente. Aí tem que abrir de novo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 4 tempos o metrônomo, ó. 1, 2, 3, 4 e... Agora eu fiz essa segunda linha aqui toda, tá? Vamos fazer ela de novo? Então, vai ser tá, pausa, tá, pausa, tá, 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 tá. Então, é muito importante a gente entender. 2 colcheias em um tempo, pá, pá, ok? Uma colcheia só, na segunda parte do tempo, pá, pá, ok? Então, vou contar 4 tempos aqui para a gente continuar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos contar 4 tempos para a gente continuar. Opa, cadê o metrônomo? Tá aqui. E fazer essa linha toda, tá bom? Se tiver com dúvida, gente, não entendi ainda, me escuta fazer uma vez, tá? E aí depois você volta e tenta fazer junto comigo, combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e...
Beleza? Então, ó, se você por acaso não conseguiu fazer essa última sequência junto comigo, volta a fita e tenta fazer de novo, tá bom? Porque agora eu já vou dar a sequência. Por que a gente estava fazendo esse estudozinho de pausas? Porque na próxima música que a gente vai aprender, que tem a ver, né, com o Tupizinho, que é aquela música que é banda de pífano, essa música também é de uma banda de pífano, tá? A gente vai usar algumas dessas pausas. Então, vou mostrar aqui para vocês já irem aprendendo. Quer ver? Deixa eu achar. Vamos achar aqui um momento que a gente precisa achar o... Cadê o negócio? Achei. Então, ó, a música que a gente vai tocar, gente, chama Despedida, tá bom? E ela tem até uma letra que pode ser que vai ajudar a gente aí a conseguir tocar também, tá bom? Então, vamos achar aqui a despedida, achei. Estou compartilhando já a tela com vocês, agora vocês estão vendo a partitura, né? Então, olha só, gente, aqui, diferente de todas as músicas que a gente tem feito, né? Olha só, esse próprio estudo que eu tinha feito ali antes, a semínima, lá no estudo, estava 60, aqui ela está 88. Ou seja, essa música vai ser um pouco mais rápida, né? Só que a gente ainda está aprendendo, então a gente vai tocar ela devagar mesmo, tá? Bem devagar. Aí quando a gente tiver fera, todo mundo conseguindo tocar legal, aí a gente vai tentar tocar ela mais rápida. Combinado? Não quero ninguém saindo correndo tentando tocar muito rápido, porque aqui a gente tem que concentrar, tentar aprender primeiro e depois a gente acelera, tá? Isso aí, gente, vale para qualquer instrumento que vocês forem tocar, tá? Qualquer tipo de música que vocês forem estudar. A gente sempre estuda lento primeiro, para a gente poder realmente aprender aquelas informações e depois a gente acelera. Combinado? Então, olha só, por que eu passei o negócio das pausas de colcheia para vocês? Porque essa música começa assim, ó, né? É como se fosse uma pausa, aqui a pausa, no caso aqui está no fim, tá? Mas ela é um 2x4 diferente do que a gente tem visto, que geralmente a gente está vendo 4x4, né? Que são 4 tempos por compasso. Aqui vão ser só 2 tempos por compasso, ou seja, 2 semínimas em cada compasso, tá? Aí, aqui, ó, tem esse sinalzinho de repetição, que eu acho que a gente já falou um pouquinho, né? Então, quando chegar aqui, a gente volta para o início da música. E isso aqui, gente, é um sistema, ou seja, essa música ela tem uma linha só, tá vendo? Ó? A primeira linha é a primeira voz, a segunda linha é a segunda voz. Então, olha só, hoje não vai dar tempo da gente ver essa música toda, tá? Por que não vai dar tempo? Porque a gente fez o estudo de ritmo, né? E aí a gente fazer um trabalho minucioso com essa música vai demorar um pouco mais. A gente vai começar na próxima aula. Mas o que eu vou fazer hoje agora aqui? Eu vou tocar uma vez para vocês ouvirem, tá bom? E a gente vai, então, começar a conhecer essa música. Eu vou tocar primeiro a primeira voz, tá? Depois eu toco a segunda para vocês conhecerem. Então, ó, o mais importante aqui é a gente prestar atenção no quê? Nos ritmos que a gente já aprendeu e tentar ler as notas também na partitura que a gente está aprendendo, né? Então, olha só, os ritmos, a gente já aprendeu todos os ritmos que estão aqui. O que a gente tem? A gente tem colcheias, dividindo o tempo em 2 tempos iguais, né? Em 2 pedaços iguais. A gente tem a semínima, que dura um tempo inteiro. E só, olha só que legal, essa música só vai ter essas 2 figuras rítmicas, que é a colcheia e a semínima. E é claro, como tem a colcheia, tem a pausa da colcheia também, né? Poderia ter pausa de outras figuras aqui, né? Mas a gente está conhecendo aqui pela primeira vez, eu acho, a gente está vendo essa pausa aqui claramente. O que acontece aqui, gente? É como se o compositor tivesse dividido esse compasso aqui, que é o primeiro e o último, ao meio. Então, aqui tem um tempo e meio, e o outro meio que forma 2 tempos está aqui, né? Então, cada compasso vai ser sempre 2 tempos, ó. Um tempo aqui, um tempo aqui. Um tempo aqui, um tempo aqui. Um tempo aqui, um tempo aqui, né? Esses 2 compassos da ponta é como se fosse só metade, tá? Um tempo e meio do lado de cá e o outro meio que fecha os 2 tempos, tá? Aqui. Então, quando a gente vai começar a tocar essa música, a gente tem que pensar nessa pausa que a gente aprendeu aqui antes, que é pá, 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 e, pá, pá. Então, tem que ouvir o tempo, né? Como se fosse o pulso aqui do meu metrônomo batendo. Pá. E na metade eu entro. Então, ó. Tá, 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 ti, tá. Isso é o início dessa música em termos rítmicos, ó. Pá, pi, pá, pi, pá, pá. Pá, pá, pi, pá, pi, pá, pá. Pá, pá, pi, pá, pá, pá. Beleza?
Eu fiz aqui uma leitura rítmica para vocês tentarem ir entendendo. Eu vou colocar aqui agora o meu metrônomo a 60 para vocês ouvirem essa primeira voz e ver o que vocês acham, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o metrônomo para a gente ouvir, tá? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? Toquei a primeira voz, agora eu vou tocar a segunda para vocês ouvirem, ó. 1, 2, 1. O que eu acho? Aqui, a princípio, né, a primeira voz vai ser mais fácil para todo mundo. Por quê? Porque a primeira voz chega só até a nota Mi. Não precisa fazer o Dó, que é aquela nota que às vezes dá um pouco errado, né? Porque o Dó, todas as notas, né, gente? A gente precisa estar com os furos bem fechadinhos. Só que o Dó, como são todos os furos, fica mais difícil, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, um Si ou um Lá, é bem menos furos que a gente tem que, vamos dizer assim, se preocupar. Quando é um Dó, a gente tem aquele tantão de furo ali para prestar atenção, né? Então, ó, aqui foi um primeiro estudo rítmico, né, dessa música, para a gente entender as pausas. Na aula que vem, a gente vai estudar mais detalhadamente cada uma dessas vozes, tá bom? Para que todo mundo aprenda as duas vozes, como eu disse no início da aula. As duas vozes juntas fica super legal. Depois eu vou até gravar um pedacinho para vocês verem, tá bom? Então é isso, gente. Ó, aguardo vocês na próxima aula. Lembrem sempre, sempre de compartilhar, de comentar, né, gente? A aula pode ser lá no YouTube mesmo, pode ser no nosso grupo de WhatsApp. Manda foto, manda vídeo, grava uma música inteira e manda lá. Eu ia ficar tão feliz se alguém gravasse, por exemplo, Dorme a Cidade inteira e postasse lá, ou pelo menos um pedacinho, né? Para eu poder ir, de alguma forma, acompanhando como é que vocês estão desenvolvendo aí, tá bom? Porque eu só falando aqui, eu fico sem o retorno de vocês. Então, quem puder mandar vídeo, mandar foto, falar o que tá achando, vai ajudar demais, demais, tá bom, gente? Então, ó, eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que estejam todos bem. Continue cuidando bem de vocês, né? Tomando conta de vocês mesmos, se cuidando nessa pandemia que a gente está e usando a música para se alegrar, tá bom? Vamos tocar flauta aí, mesmo fora do horário da aula, para a gente poder crescer e se divertir um pouco nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.